por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Olá, meus amores, quem fala aqui é Ângela Nóbrega. Hoje estamos aqui nesse lugar lindo, aqui em Barra de Maricá, para fazer o nosso devocional. Hoje o nosso devocional vai falar sobre confronto. E para falar sobre isso, nós vamos hoje falar sobre uma passagem muito conhecida que está em 2 Samuel 12, que fala da história do profeta Natã, quando confrontou o rei Davi. O profeta Natã, para confrontar o rei Davi, ele conta uma parábola, e nessa parábola ele fala de dois homens. Um homem rico, que tinha vários bois, várias ovelhas, e era bastante rico, e fala também de um pobre, que tinha apenas uma cordeirinha, que ele criou como se fosse filha dele. E quando chega um viajante, esse homem rico, ele, ao invés de pegar uma cordeirinha dele, né, uma ovelha dele, um boi dele, um gado dele, ele pega a cordeirinha, a única cordeirinha desse homem pobre, mata para que esse viajante, ele comesse. E o que acontece? Quando o profeta Natã acaba de contar essa história, o rei Davi fica totalmente irado. Ele não se conforma e diz que esse homem merecia a morte, que ele tinha que pagar 4 vezes mais porque ele não era um homem misericordioso. E chega a hora do confronto. Nessa hora, o profeta Natã olha para Davi e fala: Davi, você é este homem. E Davi cai em si. O profeta Natã começa a falar todos os pecados que ele cometeu, os pecados de traição, os pecados de assassinato, que ele traiu seu fiel soldado Urias, e ele manda ele para frente de batalha e fica só, deixa ele sozinho, ele morre. Então ele comete aí 2 pecados gravíssimos, e ele é confrontado nesse momento por esse profeta. E por que eu trago essa história hoje referente a confronto? Muitas vezes na nossa vida, Deus vai falar para que a gente faça como o profeta Natã. Iremos ter que confrontar os nossos filhos, confrontar o nosso esposo, confrontar a sua esposa, confrontar pai, confrontar mãe, em relação a algo que Deus te deu, algo que Deus te entregou, algo que Deus falou contigo, e muitas vezes você vai precisar confrontar, porque aquela pessoa, ela está errando, ela está fora da palavra, ela está fora do que Deus quer para ela, e é necessário que tenha pessoas com a coragem do profeta Natã, porque é necessário coragem para confrontar. Não é fácil confrontar. Muitas vezes você não vai querer falar, é mais fácil a gente deixar para lá do que a gente se envolver, às vezes, numa briga que você não queria de repente entrar. Mas quando Deus fala, Ele cumpre, e Ele fala exatamente quando é necessário, quando aquela pessoa realmente ela vai perder a sua vida, ela vai perder a sua vitória, a sua grande transformação. Então é necessário que você, homem de Deus, mulher de Deus, ouça a voz do Espírito Santo e siga exatamente como o profeta Natã fez. Ele chegou e confrontou o rei de Israel, porque Deus mandou. E ele disse: você pecou, você errou, você é este homem. Muitas vezes nós vamos precisar falar para um amigo, para uma pessoa que nós amamos, e às vezes até para aquelas pessoas que nós não amamos, mas vamos ter que confrontar. Não, você não pode fazer isso. Deus manda eu te dizer que você precisa mudar, porque é necessário, porque se você não fizer isso, vai acontecer algo que você vai se arrepender muito mais. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas como Davi, que se arrepende, ele faz o Salmo 51 depois disso, e ele fala para Deus criar nele um coração puro. Mas também, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas como o rei Acabe, que os profetas tiveram que confrontar, e ele não aceitava, mandava prender, mandava açoitar e até matar. Quantos profetas foram mortos porque confrontaram? Jesus mesmo, o nosso Jesus, o nosso Messias, ele foi morto porque ele confrontou os fariseus. Então, vai ser necessário. Muitas vezes você não vai querer, porque você vai querer evitar aquele desconforto. Mas se Deus está mandando, creia, é necessário, porque chegou o momento que aquela pessoa, ela precisa realmente
ser transformada, porque o nosso Deus, nosso Jesus, ele está batendo, ele está à porta. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá e ele vai trazer a recompensa. Creia, é chato a gente confrontar alguém, mas é necessário quando isso vem de Deus. Como fez o profeta Natan, confronte e confronte você mesmo. Vão ter horas que nós vamos nos confrontar. Nós vamos falar para nós mesmos, como fez o rei Davi: Senhor, cria em mim um coração puro, para que eu faça exatamente o que o Senhor quer, que a gente faça isso também, que a gente chegue, Deus, eu quero ter esse coração puro, eu quero ser parecido contigo. Porque quando somos confrontados pelo Espírito Santo, é quase que irresistível. E a gente vai querer essa mudança, a gente vai querer essa transformação, porque ela vai nos levar a lugares altos, ela vai nos levar no profundo, ela vai nos fazer chegar perto de Deus.